No vídeo de hoje, iremos continuar analisando uma regra conhecida como regra elipse. E dessa vez vamos ver como essa regra ela é aplicada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Então, se você se interessa pelo assunto, após a vinheta, acompanhem comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva, você está no canal Estudo Perspicaz. Aqui nós trazemos assuntos relacionados à gramática grega, hebraica, assuntos históricos que envolvem o desenvolvimento então das religiões, inclusive do cristianismo, e também curiosidades. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like que ajuda bastante o nosso canal a crescer, a que outras pessoas também venham a ter acesso a esse conteúdo. Também comente, quero saber a sua opinião sobre estes outros assuntos. Hoje iremos continuar falando a respeito de uma regra conhecida como regra elipse e como ela é aplicada aqui principalmente ao se traduzir as escrituras gregas cristãs para os idiomas modernos como português, inglês e assim por diante. Em vídeos anteriores, eu trouxe atenção como essa regra ela é aplicada ali na carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, como também em outros textos. Vou deixar os cards aí, se por acaso você ainda não assistiu, assista, que com certeza vai agregar muitas informações que irei trazer neste vídeo aqui em específico. Então, de maneira bem rápida aqui, vamos relembrar o que é a regra de elipse, o que ela consiste. Acompanhe comigo aí, por favor, na tela. Conforme vocês estão vendo, a regra de elipse ou omissão do artigo é quando duas pessoas, ou objetos, ou ações diferentes são ligadas pelo artigo definido e, cá em grego. Se a primeira pessoa for precedida pelo artigo definido, não é necessário repetir o mesmo artigo antes da segunda pessoa. Então essa regra, conhecida como regra elipse ou omissão do artigo, ela é bastante comum, conforme eu trouxe atenção nos vídeos anteriores. Ela é bastante comum nos versículos que encontramos nas escrituras gregas cristãs. E hoje vamos trazer um pouquinho mais a respeito disso. Desta vez, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver como algumas traduções vertem, então, este texto. Então, antes de vermos como algumas traduções verteram este texto, vamos vê-lo diretamente do grego. Conforme vocês estão vendo em suas telas, segunda carta de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Simeon Petros Daoulos Kai Apóstolos Jesus Cristo, tois Hisotimon Remin, Lacous Impestinien Dicaiossonet, Tou Teon, Remon Kai, Solteiros, Jesus Cristo. Então temos aqui o texto em grego e vamos ver a partir de agora como algumas traduções verteram este versículo. Tenho aqui, eu separei algumas na minha biblioteca. Tem a nova versão internacional, uma tradução protestante. Ela verteu assim o texto. Simeão, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Da mesma maneira, tenho aqui uma Bíblia pastoral, uma Bíblia católica, ela traduziu assim esse texto. Simeão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé preciosa como a nossa. Então percebemos aqui que tanto na nova versão internacional como a tradução pastoral, elas verteram o texto de tal maneira que dá a entender que há somente um personagem ali, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, se tratando de uma única pessoa, né? Agora temos aqui a tradução do Novo Mundo. Vamos ver como essa Bíblia verteu este texto. Simeão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que obtiveram uma fé, tida por igual privilégio como a nossa, pela justiça de nosso Deus
e do Salvador Jesus Cristo. Já essa tradução, ela nos dá a entender que há dois personagens ali. Está falando sobre Deus, o nosso Deus, e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Conforme vimos nos vídeos anteriores, ambas as traduções, elas estão corretas ao traduzir o texto. A única coisa que talvez possa causar uma certa, um certo confronto, ou uma certa forma de haver uma discussão ali relacionada à tradução, é por conta da visão teológica da pessoa. Mas as traduções que vertem o texto de maneira similar à tradução do Novo Mundo, elas estão mais do que corretas. Ao traduzir para idiomas modernos, como português e inglês, trazendo justamente um entendimento mais assertivo, correto, do que realmente o escritor ele estava, então, transmitindo ao escrever a sua carta, o seu livro e assim por diante. Vamos ver como outras traduções, mesmo sendo de casas publicadoras trinitárias, elas traduziram este mesmo texto. Tenham comigo aqui, ó, Bíblia Fácil. É uma tradução católica, né? Centro Bíblico Católico. Vamos ver como essa Bíblia verteu esse texto. Segunda carta de Pedro 1:1. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que receberam como nós o precioso dom da fé. Este presente da fé nos foi dado por nosso Deus justo e por nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui essa Bíblia nos ajuda a entender que há dois personagens aí, né? Foi dada pelo nosso Deus justo e por nosso Salvador Jesus Cristo. Também tenho aqui a tradução King James, uma tradução protestante. Ela verteu o texto da seguinte forma: Simeão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que obtiveram conosco fé, semelhantemente preciosa por meio da justiça de Deus, vírgula, e de nosso Salvador Jesus Cristo. Então essas casas publicadoras aqui levaram em conta essa regra elipse encontrada no texto, nesse texto específico que estamos tratando, e ao traduzirmos para então o português, elas levaram em consideração isso, traduzindo então de maneira mais clara, mostrando ali que o apóstolo está se tratando de duas pessoas distintas. O mais interessante, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, embora ela verta o texto de maneira similar à tradução Nova Versão Internacional, a Bíblia Pastoral, né, de maneira similar, ela traz uma nota, conforme vocês estão vendo em suas telas. Uma outra forma de ser traduzido esse texto é de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mostrando então que é uma tradução que pode ser então trazida atenção no texto de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora tudo vai mudar!